O comprador nem sempre fala, cara, eu não quero marcar reunião com o vendedor. Tá? Mas num evento, eu vou estar lá no evento. Você vai estar lá no evento, tá bom, a gente se tromba por lá. É um pretexto mais light. Então você participar de eventos, conferências dos outros, ou criar os seus próprios eventos. Almoço, jantares, gente, não se percam nisso. Vale a pena, é útil? Mas não precisa ficar gastando R$1.000 em jantar, né? Não precisa, gente. Precisa ser uma experiência minimamente boa, mas o mais importante é qual conteúdo você vai entregar. Quando você tá pagando um almoço, o que você tá ganhando é tempo de atenção. O que você vai fazer com esse tempo de atenção? Vai ficar 100% focado na carne e no vinho? E o teu produto? E a tua empresa, você construir autoridade técnica nisso. Foca em produzir um bom conteúdo. E se teus potenciais clientes estão vindo, principalmente por causa do conteúdo, golaço. Esse é o sinal que você tem que captar. Acho que eu tenho um modelo mental de, cara, problema da empresa, do dia a dia, assim. Eu brincava na minha empresa, assim. Para, que aconteceu isso, o cliente lá reclamou. Meu, vai morrer alguém? Não. Então tá tudo certo, cara. A gente resolve. Segue a vida. Acho que é avaliar a gravidade real daquela situação. Se aquilo vai, de fato, gerar um cancelamento, por exemplo, né? E esse, tá bom. Mesmo que gere um cancelamento. Esse é o pior cenário. E talvez, de fato, medir o tamanho do real problema. Talvez a gente esteja amplificando demais o real problema. Toda empresa vai ter cliente que cancela. Antes de partir pro desespero, você se sentiu meio desespero, cara, avalia realmente o tamanho do problema. Né? Às vezes, faz parte do business. Toca a vida aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é por que fazer vendas B2B de auto tickets é diferente de fazer vendas com tickets menores. E para falar sobre o tema eu trouxe um convidado especial que é especialista e consultor em estratégias de go-to-market para altos tickets B2B. Nós estamos aqui com o Marcelo Parque, seja muito bem-vindo ao AmplificaCast, Marcelo. Valeu, Eric. Você prefere que te chame Marcelo ou Parque? Como preferir. O seu nome, a galera te conhece como? A galera me chama mais como Parque. Ah, que legal, claro. Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast. E antes de começar o nosso episódio, eu peço que você vá lá no nosso YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube agora, você se cadastre apertando o sininho, as notificações. E lá no Spotify também nos avalie com 5 estrelas e ajude o AmplificaCast a chegar em mais pessoas. Estamos com mais de 100 mil horas de visualização. O AmplificaCast tem se tornado um canal relevante. E muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e vamos para o nosso episódio. E aí, cara, como é que foi? Como é que é essa coisa? Você sempre trabalhou com auto-ticket? Como que você começou a sua jornada profissional? Curiosamente, a minha primeira posição de vendas foi em B2C, Olha. Balcão, vendia produtos de informática. Olha! O meu pai tinha foi uma assim loja... que você começou com tecnologia? Foi, dá pra dizer que sim, viu? A gente, naquela época tinha que montar micro, lembra? Ah, lembro. Santa Ifigênia. Nossa. Meu pai tinha uma loja de informática na Santa Ifigênia e nas férias escolares eu ia trabalhar com ele. Então, com uns 13, 14, eu ia lá nas férias, julho, dezembro. Foi meu primeiro contato com vendas. E aí tem até uma história que ficou famosa lá. Um dia entrou um cliente na loja, ele tava procurando um aparelho de DVD. Na época, né? Vendia-se DVD. E ele saiu de lá, eu atendi, e ele saiu de lá com uma geladeira. Aí ficou história mega famosa lá entre os vendedores e tal. Mas enfim, essa foi eu na adolescência, né? Depois eu tive uma empresa por 11 anos, e aí sim eu tive contato com um B2B de auto ticket. Legal, e daí você virou empreendedor depois da experiência? Chegou a trabalhar em outro local antes de virar empreendedor? Eu tive uma breve passagem pela Editora Abril, né? Falecida Editora Abril. Ali na Marginal? Isso, perto da USP ali, na Marginal Pinheiros. Eu trabalhei na Exame. Ah, na Exame? Fui a Master da Exame. Que época? Ah, cara, foi um projeto temporário de 2 meses. Estava substituindo alguém nas férias. Tá, então, a Editora Abril, inclusive, eu trabalhei lá como estagiário na parte de digital. E depois a Editora Abril foi um grande cliente nosso, quando eu tive a minha software house. Olha, que legal. E como é que foi, assim, os desafios de empreender, assim? O que você aprendeu, as lições aprendidas, as dificuldades? Cara, tudo, né? O primeiro é que tem muita coisa boa que acontece por acidente. Então, essa software house que eu e meus sócios tivemos, que depois a gente vendeu para o Nubank, aconteceu por acidente de trajeto. A história original era ter uma startup. Isso em 2008, faz muito tempo. Mal tinha venture capital na época. Um amigo meu de empresa júnior me ligou. Falou, Parque, estamos com uma ideia aqui de startup, estamos falando com venture capital. Eu falei, Jorge, por favor, fala em português que eu não entendi nada. Né? Aí ele, não, estamos com um investidor, a gente quer montar uma empresa. Eu falei, tá, agora entendi. Enfim, me juntei a eles, rodamos por 10 meses, não deu certo.
Né? Numa startup. Numa startup. E aí sim a gente abriu a Software House. Então, por caminhos tortos, deu certo. E 11 anos depois a gente vendeu essa startup, essa nossa Software House pro Nubank. E essa startup não deu certo? Foi por uma falha de go-to-marketing? Acho que foi muito mais uma fit de produto? Foi uma questão, acho, mais societária. Tinha um dos sócios que a gente acabou tendo um desentendimento grande, uma quebra de confiança, e a gente encerrou a sociedade. E quais são os aprendizados, assim, quando você pensa em ter sócios? Assim, o que você acha que você leva em consideração? Olha, ter sócio... Os mesmos valores... Para quem tem bons sócios, parabéns, porque realmente não é fácil, né? Assim, não é fácil achar bons sócios. Eu tive bons sócios, né? Mas tem a questão de valores pessoais, tem a questão de momento de vida, tem a questão de competência técnica, tem vários fatores, né? E acho que mais uma grande lição o fator tempo é relevante, tempo no sentido cronológico. Quem é bom sócio hoje pode não ser um bom sócio amanhã, né? Ou quem não é um bom sócio hoje pode ser um bom sócio amanhã. Então, tem a questão temporal aí. Acho que essa foi a grande lição para mim. Legal. E quais são, assim, os valores que foram moldando a sua carreira, assim, que você acredita que contribuiu para você chegar onde você chegou? Então se a gente for pegar os temas aqui de go-to-market, B2B auto-ticket e tal, eu acho que uma vantagem que eu tive, como eu era founder, eu fui CEO, né? Sim. Dessa nossa empresa. Eu tive que aprender de tudo. Por bem, por mal, eu tinha que... Todo dia um problema novo. Isso, tinha que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. E naquela época, né, tô falando de 2009, 2010, 2009, quando a gente fundou a empresa, não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Hoje o problema é inverso, né? Hoje você precisa filtrar... Se você não filtrar o que você vê, então, cada dia você tem que mudar a sua estratégia. Tem um monte de conteúdo. Não, todo dia você muda a estratégia. Você abriu o LinkedIn, se você não tá seguro do que você tá fazendo, se o cara tá falando isso aqui deu certo, você vou fazer isso aqui. Aí você não tá fazendo nada ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Naquela época, 2009, era o contrário. Eu não tinha conteúdo, eu comprava um monte de livro na Amazon, livro em inglês, demorava 2-3 meses para chegar, né? Porque era o frete mais barato, né? Então, olha o lag que era, né? Mas enfim, eu tinha que estudar de tudo. RH, finanças, marketing, vendas, né? Liderança. Então, isso daí eu acho que hoje me dá uma visão tão ampla, tão holística, que me transformou num excelente profissional de marketing e vendas. Legal. E porque essa visão de negócio contribui para você enxergar a dor daquele empresário, daquele potencial cliente ou do seu cliente, porque você já vivenciou isso, né? Sim, e qual que é o fator, né? Você pegou exatamente no ponto nevrálgico, que é facilidade de eu entender como calculo ROI e como eu demonstro ROI. Como eu entendo, eu consigo captar o business de uma maneira mais ampla, então eu vou lá conversar com o cliente. De uma certa maneira, eu entendo como é que o business dele funciona e como é que esse produto gera retorno para ele. Aí eu consigo fazer uma narrativa que endereça e reforça esses pontos. Eu imagino que se eu não tivesse tido, né, a história de profissional que eu tive, talvez eu tivesse mais dificuldade em enxergar esses pontos. O que eu vejo também, quando eu comecei a empreender, no começo eu fazia a venda do começo, meio e fim, fazia a prospecção, ligava e tal. Eu percebi que quando eu sentava para conversar com um empresário, eu acabava criando um rapport ali natural de entender as necessidades da empresa, né? Total. E você conhece as dores, né? Às vezes a preocupação é assim, a gente tava brincando agora há pouco aqui. Cara, fim de ano, né, para empresário é 13º e em janeiro pagar IR, né? Você senta na mesa, se for um empresário, né, ou uma empresária, você já... essa é a dor, né? Você não tem descanso, você tem preocupação, né? Fim de ano todo mundo com E você tem que trabalhar para não se preocupar no dia que você tá na ceia. Isso. Não estourar nenhuma bomba. É verdade. E... Bom, qual foi o momento assim que você acredita que foi mais difícil na sua carreira? Cara, teve alguns, vai. Você já pensou, quando você empreendia, você pensou em desistir? Olha, não, curiosamente não. Assim, eu não tive esses pensamentos. Mas teve momentos que eram difíceis. Acho que assim, ter sócios ajuda nessas horas também. Compartilhar, né? Compartilha, assim. Você carrega junto. Se junta os três ali, faz uma sessão de terapia, né? Chora junto ali, vai pro boteco, toma uma breja, mas, bola pra frente, né?
Tem essa pegada. Mas assim, cara, teve momentos ruins. Quando a gente perde cliente, assim, teve um contrato grande que a gente perdeu, que foi bem doído. Né? Nossa. Teve um período que a gente começou a perder muito contrato, a gente começou a considerar ter demissões. Foi um período difícil. Sempre é, né? Curiosamente, né, existe uma expectativa, uma ilusão de que, nossa, quando vende a empresa é um momento super feliz. Cara, não foi um momento super feliz pra mim. Foi bom. Mas não foi aquela cena, a galera estourando champanhe, dando risada. Eu lembro quando eu tava assinando os documentos, né? A gente tava lá no escritório do Nubank, tava eu e a Cris Junqueira lá. Aí o head de M&A brincou assim, Park, dá um sorriso aí, cara. eu falei, eu tô tenso, cara. Eu tava muito mais tenso do que feliz, sabe? Mas foi um momento marcante também. E você nunca tinha pensado em vender a empresa? Essa procura do Nubank foi natural? Vocês provocaram isso? Mas a gente, de uma certa forma, provocou com o Nubank. Foi uma outra empresa que procurou a gente. Foi uma questão de meses. Então, assim, entre a gente discutir a venda entre os sócios, até de fato a gente assinar o contrato, foram 5 meses. Foi relativamente rápido. Rápido. Tem um outro episódio, tem um episódio que eu gravei uma entrevista com o Fernando Taliberti, que eu conto como é que foi a história e tal. Então, quem quiser, procura lá. O Fernando Taliberti, acho que o substack dele é Estratégia de Saída. Aí lá eu conto como é que foi toda a história. Mas foi interessante, foi uma experiência bem interessante. E como é que foi essa virada de chave assim para você? Hoje você é um especialista em estratégias de go-to-marketing, faz consultoria para empresas. E como que foi essa virada de chave? De founder, de uma software house? Não foi... Foi gradual, foi bem pensado. Porque eu tive um intervalo, né? Então assim, vendi a empresa... Deu para pensar o que ia fazer? Veio pandemia, fui pensar o que ia fazer. Eu era um cara muito conhecido no mundo de tech. Né? De uma certa forma, eu tive que reconstruir minha rede de contatos mais para o mundo de marketing e vendas, né, nos últimos anos. Mas foi algo que eu tive tempo para pensar, poder trabalhar nisso. Não foi nada muito disruptivo. Assim. E é algo que eu gosto de fazer. Apesar de eu trabalhar em tech, o que eu gosto é a parte de negócios, gerar negócios. Né? E falando de auto-ticket, o que você acha assim que... quando você vai nos clientes, nos prospects, nas oportunidades, que é o principal problema das empresas com uma estratégia de go-to-market? Cara, o principal gap que eu vejo é o pessoal tratar e usar as táticas comuns. Né? Vou fazer Google Ads, vou montar máquina de vendas estilo receita previsível. Gente, isso tudo até pode funcionar para tickets mais baixos. Mas quando você entra para ticket alto, então o que é um ticket alto? Você vende contratos aí de R$500 mil para cima, né? Contratos de R$300 mil, talvez entre aí na questão, né? Que é o ciclo de venda longo. Sim. Um monte de gente participa para aprovar, para avaliar teu produto. Aí você já entrou no processo de vendas complexas. Marketing e vendas complexas. Aí, esses mecanismos estão largamente difundidos, não funcionam. Né? São pouco efetivos. Né? O principal gap é esse. Né? E eu acho que até um pouco por falta de disponibilidade de conteúdo mesmo. Quando você vai para esse ciclo de venda longo, múltiplas pessoas participando do comitê de compra, o jogo é outro. Né? Aí é muito mais um conteúdo muito importante, conteúdo de qualidade, conteúdo técnico, para você construir uma percepção de autoridade técnica. A sua marca, a sua empresa tem que ser percebida como autoridade técnica naquele tema. Isso é fundamental. Né? E toda a parte de... O pessoal chama de relacionamento, eu tenho que falar com cuidado, mas tem sim um componente relacionamento com potenciais compradores que é muito importante. Um relacionamento corpo a corpo é muito grande, né? Você tem que... É field sales e field marketing. É o presencial. Faz muita diferença, sim. E como que você valida, por exemplo, uma estratégia... o que você acha que traz êxito para uma empresa em fazer uma estratégia de go-to-marketing estruturada? Que tipos de ações uma empresa deve priorizar? Boa. Então, para montar um go-to-market que seja efetivo, né? Diferentemente de SaaS, baixo ticket, em que você fala, olha, eu preciso melhorar minha landing page, porque se converter 1% melhor, esse jogo de números, no alto ticket, os dados, as informações qualitativas são muito importantes. Então, entrevistar e conhecer bem seus clientes é mega, mega importante. Tá? E principalmente dados qualitativos, porque isso impacta em como é que você se posiciona, qual que é o messaging, qual que é o atributo mais importante que você precisa
destacar na hora que você vai falar com seus clientes. Né? E o segundo ponto, então, além de conhecer bem os clientes, é segmentação. Você tem que usar critérios de segmentação que vão... Que não é só faturamento. Isso, que vai muito além do firmográfico, né? Que é vertical da indústria e faturamento. Você tem que ir para outros critérios mais rebuscados, digamos assim. E hoje, assim, por exemplo, para fazer esse tipo de estratégia, precisa ter alguma ferramenta ou é usar os recursos do marketing e vendas para poder atingir esse objetivo? Ferramentas? Você tem... Cara, ferramenta, software, assim, do dia a dia. Por exemplo, você fala, por exemplo, quando você está falando, por exemplo, de ABM. A ABM tem ferramentas específicas para fazer account-based marketing. Quando você está trabalhando no auto-ticket, como é que as empresas gerenciam toda essa orquestração para saber se uma conta está evoluindo ou não dentro daquele processo? Perfeito. E é isso que você falou, é a conta. Essa é uma grande diferença. Boa parte, então pegando ferramental, boa parte ferramental que a gente tem disponível na indústria hoje olha lead. É baseada em lead. É lead. Né? É lead-based. E a gente precisa mudar para um modelo mental que é account-based. E aí você tem menos ferramentas. Então, de fato. Então, por exemplo, eu uso o HubSpot. Você tem que dar uma adaptada. O teu modelo mental, pelo menos, tem que ser account-based e não lead-based. Né? Você sempre, quando vai analisar, vamos analisar aqui, vamos puxar uma lista de engajamento aqui, né, no HubSpot. Você olha todos os leads que pertencem àquela organização. Exatamente. Então, por exemplo, quando é lead-based, por exemplo, qual que é a diferença de modelo? Para quem está assistindo, para quem está ouvindo, qual que é a diferença do modelo lead-based para account-based, pessoal? Quando você está no modelo lead-based, você vai qualificar o lead. Esse lead aqui é um estagiário de uma empresa que a gente até atenderia. Estagiário, não vou dar bola, porque não é um lead qualificado. Se você pensa em contas, account-based, você sabe que você vai precisar de mais de um contato nessa empresa. Né? E o importante é você penetrar, você aumentar a sua taxa de penetração nessa empresa. Ou seja, se tiver mais contatos e contatos bons lá dentro, melhor. Então, se aparece um estagiário como lead ali, opa, mas em qual empresa esse estagiário trabalha? É na empresa, sei lá, Coca-Cola, que eu quero vender Coca-Cola? Ótimo, põe para dentro, entre em contato com o lead. É valorizado, porque você está pensando na conta. Uma estratégia lead-based, você desqualificaria porque é um estagiário. Então, esse é um erro sutil, mas clássico, que pode acontecer se você pensa só em leads. E quando, por exemplo, hoje existe algo, por exemplo, que você enxerga que pode não funcionar ao aplicar uma estratégia de go-to-market? O que você acha assim, que é importantíssimo, não pode faltar antes de começar esse trabalho? As empresas sempre têm clareza para onde elas querem ir quando você fala com os clientes? Não. Geralmente é muito grosseiro. Então, qual que é o cenário que as empresas me procuram? Bater um teto de crescimento. Parque, não tô conseguindo sair desse range aqui. Estamos andando de lado. Aí, diferentes sintomas. Estamos perdendo deal que era para ganhar. Meus vendedores falam que a gente está perdendo por preço. E aí tem vários sintomas. Esse é um cenário. O outro cenário é assim, Parque, eu sempre vendi para pequenas e médias. Eu vi que grandes é bom. Clientes grandes é bom. E eu tô tomando porrada. Né? Essa escada de ir up market tá sendo difícil. Vender para grandes contas é um jogo diferente. Então, esses dois cenários. Né? O que nos dois casos, cara, eu preciso conhecer seus clientes. Vamos segmentar, identificar qual que é o melhor perfil de cliente para você vender, qual que você vai ter em que os compradores... Você olha a base. Eu olho a base atual, vê quem tem o maior LTV, os clientes que têm maior LTV. Encontra padrões, isso. E falar, vamos identificar quais esses clientes aí que valorizam melhor o teu produto perante seus concorrentes. Esses são onde você tem mais chance de crescer. E vai crescendo nesse segmento. Depois você vai para o outro, depois você vai para o outro. Né? E para fazer, por exemplo, você já participou de estratégias de go-to-market de empresas, não precisa falar nome de cliente nem nada, mas assim, normalmente eles focam em quantas contas dentro de uma estratégia de auto-ticket, porque não é toda empresa que você vai segmentar ali o mercado, nem toda empresa que consegue comprar um produto, por exemplo, um serviço de R$500 mil. Sim. Geralmente os clientes-alvos são empresas de porte grande, faturam 1 bi para cima. Né? 1 bi para cima. Os clientes dos meus clientes. Então, por exemplo, eu tenho os meus clientes, tenho cliente CyberSec, tenho cliente que é Software House, tenho cliente que é SaaS, na parte de para marketing, mas para clientes grandes, né? Então, os clientes finais são grandes, mas esse lance de segmentar... Então, vamos lá, vamos desmistificar aqui um pouquinho. Tem um negócio que a galera chama do ABM, né? O Account Based Marketing. E existe uma noção de que a ABM é sempre
é super mega direcionado para determinadas contas. Eu vou pegar 10 contas e vou olhar só para essas 10. Esse é o ABM que o pessoal fala 1 para 1, one to one. Sim. Eu não recomendo começar por esse daí. Começa com one to few. Tá? O que é o ABM one to few? É um grupo maior de empresas. É um segmento. Tá? Mas não é uma vertical. Eu vou pegar todo mundo que é setor de saúde. Não. Aí é muito grande. Sim. Mas é um segmento que você determina, baseado nos seus critérios de bons clientes. Isso aí talvez dê 1.000 empresas, 5.000 empresas, e tá tudo bem. Mas a mensagem que você vai colocar e o diferencial que você vai apresentar para essas 5.000 empresas é relevante para elas. Então, por isso que é muito importante você pesquisar, para identificar para quem que vai ser relevante. Você construir uma mensagem que seja bem relevante para esse grupo, que é esse segmento de empresas, né? Que não é uma vertical. Automobilístico. Não, gente, isso é muito grande. E como que você enxerga essa questão assim de táticas, estratégias, ferramentas? Hoje, por exemplo, quando está falando auto-ticket, o foco é 100% dentro de LinkedIn Ads, por exemplo, para poder amplificar essa mensagem para as contas que você está tentando trazer para dentro de casa. Como que é essa orquestração de tudo isso? Boa. Então, vamos lá. Primeiro, quanto a canais, né? Uma informação importante que você vai obter quando você interessar seus clientes. Onde eles estão? Onde essas pessoas consomem conteúdo? É no LinkedIn? Joia, porque LinkedIn é uma ferramenta sensacional para quem trabalha com B2B. Mas tem indústrias, setores que não estão. E aí, o que você faz? Aí você tem que apelar para eventos ou canais do setor. Sei lá, tem uma associação do setor, sei lá, associação de varejo, né? Ou alguns eventos de agro. E aí você tem que estar nesses canais. Então, esse é o primeiro ponto, identificar os canais certos, né? E, fatalmente, a parte de filtro. Então, assim, prós e contras. Já tem, por exemplo, eventos estabelecidos? Ótimo, vai lá e esteja nesses eventos. E agora você também pode complementar com os seus próprios eventos. Eventos de menor porte. Não estou falando pra você fazer uma conferência para 1.000 pessoas. Sim. Faz um evento para 50, 30 pessoas. Aí sim, bem direcionados para contas que você já qualificou, que identificou que você tem chance de fechar. E aí você faz um trabalho mais corpo a corpo ali, um field marketing, um field sales. Né? E como que dentro das estruturas das empresas, existe uma estrutura mínima para começar uma estratégia de go-to-marketing para contas específicas? Por exemplo, tem que ter uma pessoa, um key account, tem que ter uma pessoa do marketing dedicada para esse tipo de ação, porque é um mix de coisas para atingir um objetivo e ter resultado, né? Sim. Boa pergunta, Ariel. Esse me lembra de um ponto importante. Quando a gente fala, existe talvez uma outra noção equivocada de ABM, que a ABM por si só é o canal. Não é. O ABM é quem orquestra diferentes canais. Então, por exemplo, para a ABM funcionar bem, você tem que ter, de fato, ter um key account muito bom, né? Um cara de vendas, uma pessoa de vendas muito boa, consegue articular com o cliente. Que conhece aquele mercado. Que conhece o setor, que tem um papo bom para conversar com o cliente. Você tem que ter uma capacidade de produzir conteúdos, vou chamar de conteúdos técnicos, né? Do seu setor, muito elevada, com um ponto de vista exclusivo da tua empresa. E é uma grande dificuldade hoje, né? Eu falo que a gente trabalha com marketing aqui na Amplifica. É uma grande dificuldade os times técnicos pararem para produzir conteúdos. Sim. Você deve enfrentar isso também quando tem uma demanda de criar, precisa criar assim, essa área de pré-vendas demora. Pois é, aí eu vou aproveitar essa parte de conteúdo que é um desafio. Aí o que às vezes o pessoal faz, as empresas fazem, né? Então eu vou contratar uma redatora, um redator genérico. Não resolve. Não resolve, porque o conteúdo fica muito aguado. É que nem, por exemplo, você conhece tecnologia, se você vai escrever, vai pegar uma pessoa formada em comunicação, ela vai falar ali de um aspecto técnico que ela não conhece, né? Aí o leitor pega na hora, saca na hora que não é uma pessoa do setor, que de fato não manja do assunto. Então não vale a pena. Assim, para conteúdo técnico, gente, eu não conheço nenhum caso em que redator generalista deu conta. Tá, resolveu. Mas então, tem que ter alguém, um bom key account, né? Você tem que conseguir produzir bons conteúdos. Não precisa ser um volume absurdo, tá, gente? De novo, não é o jogo de volume. Nossa, eu vou fazer blog post por causa de SEO. SEO é meio secundário. Tá? Se você puder fazer para SEO, ótimo. Mas se não der, nem se estressa. Até porque o hanging fruits demora um pouco, né? Exato. Então, o importante é fazer conteúdo bom. Então, palestra, webinars, posts no LinkedIn... Tá? Se não conseguir um volume grande, não tem problema, mas beleza. Conteúdo bom, técnico e tal. Se você conseguir participar de eventos, então agora entrando na parte de field, né? Você tem que ter ocasiões, vamos chamar de pretextos, para você encontrar
pessoalmente com seus clientes. Tá? Reuniões de vendas é um commitment muito alto. O comprador nem sempre fala, cara, eu não quero marcar reunião com o vendedor. Tá? Mas num evento, eu vou estar lá no evento. Você vai estar lá no evento, tá bom, a gente se tromba por lá. É um pretexto mais light. Então, você participar de eventos, conferências dos outros, ou criar os seus próprios eventos. Tá? Almoço, jantares, gente, não se percam nisso. Vale a pena, é útil? Mas não precisa ficar gastando R$1.000 em jantar, né? Lembra, o princípio... Onde que o pessoal se perde? Então, pegando em erros comuns. Né? O pessoal começa a fazer a parte de field marketing, field sales. E queima dinheiro, nossa, degustação de vinhos e carnes. Não precisa, gente. Tá? Precisa ser uma experiência minimamente boa, mas o mais importante é qual conteúdo você vai entregar. Porque quando você está pagando um almoço, pagando um evento, o que você está ganhando é tempo de atenção. O que você vai fazer com esse tempo de atenção? Vai ficar 100% focado na carne e no vinho? E o teu produto? E a tua empresa? Você construir autoridade técnica nisso? É isso. Então não se percam em só gastar dinheiro fazendo uma baita experiência. É legal, tá? Mas não é necessário gastar tanta grana com isso. Foca em produzir um bom conteúdo. E se teus prospects, né, teus potenciais clientes estão vindo principalmente por causa do conteúdo, golaço. Esse é o sinal que você tem que captar. Né? Se o principal motivo para eles virem é porque vão comer uma carne boa e tomar um belo vinho, aí talvez você não esteja fazendo a tua ação de marketing corretamente. É verdade. Às vezes você coloca um caminhão de dinheiro em um determinado evento, não atinge o objetivo, né? Não faz o gol. Pois é, eu já tive clientes que conversando, assim, os sócios, né? Um sócio meio que reclamando assim pra mim, pô, Parque, queimou uma grana lá na churrascaria, os caras comeram bem pra caramba, tomaram um vinho muito bom, e só isso. E a gente não gerou negócio, né? Eu falei, pois é um risco que acontece. Né? Mas é porque às vezes também não é pensado, né, na construção ali. Beleza, vou levar todo mundo no restaurante, mas que momento vai ter uma palestra antes da galera comer, obviamente. E né? O que eu vou falar? Você não vai falar do seu produto. Aí eu vou lá fazer jabá do meu produto. Putz, cara, que boring, que chato. Não. Fala de algum conteúdo em que você ajuda o cliente a resolver o problema. Construção de autoridade técnica. Enfim, aí tem a parte de estratégia de conteúdos. Tem conteúdos de construção de autoridade técnica e conteúdos que são para geração de demanda. Em que você incita o cliente a se mobilizar, né, a tomar uma ação, fazer uma compra. Mas, então, falando de ABM. A ABM orquestra isso. Você precisa do key account bom, pelo menos um. Né? Pode ser, se você é uma empresa de menor porte, às vezes pode ser o próprio founder ou CEO fazer esse papel, tá? Aliás, muito importante. Em vendas de alto ticket, pessoal, não caiam na ilusão de que founders e CEOs não participam, tá? Eu vou dar um exemplo bem real. A minha esposa trabalha numa grande instituição e estavam renegociando o plano de saúde. Cara, são contratos muito, muito grandes. Sabe quem foi lá participar do processo de vendas? O key account é uma diretora. Né? Quem que participou e deu o ar da graça durante as trocentas mil reuniões? A própria CEO dessa empresa de plano de saúde. Gente, você é founder numa empresa aí com 200, 500 pessoas. Pode ter certeza, você vai ter que participar das reuniões de vendas ainda também. Não vai conduzir todo o processo, mas o papel dos founders, da liderança, né? É importante. Pensa assim, CEOs, founders, altos executivos são recursos para os times de marketing e vendas. Ajudam a vender mais. São recursos muito importantes. Tá? E como que você enxerga, por exemplo, existe dificuldade porque você falou aqui de mensagem, dos executivos se tornarem presentes e tal. Existe uma resistência das empresas em colocarem essas pessoas para poder criar conteúdo, publicar conteúdo, porque você tem que ter uma disciplina de produção de conteúdo. É uma pauta a mais, né, que você precisa incluir no seu dia a dia. Né? Total. Eu não diria que é uma resistência, mas é um desafio. Porque a agenda dessas pessoas é super difícil, né? Mas, de fato, tem que entrar na agenda. Então, tem que ficar claro para essa alta liderança que faz parte do job description ter horas ali na agenda para auxiliar marketing e vendas. É um trabalho. Faz parte do job description. É essa mudança, essa virada de chave. Legal. Mas é um desafio. E o que você considera, assim, por exemplo, quando você está dentro das empresas... Todo mundo fala daquela famosa briga, acho que hoje menos, né? Pelo menos no LinkedIn a gente fala menos. Marketing e vendas estão cada vez mais alinhados. Você já se deparou com cenários em que
marketing e vendas não conversavam, por exemplo, em um projeto que você participou? Ninguém sabia o que estava fazendo. O marketing estava fazendo uma mensagem, a área de vendas outra, ninguém sabia o que estava prospectando. Tem uma estatística que saiu ano passado, eu já estou em 2025, desculpa. Acho que esse ano, divulgaram no primeiro semestre, acho que é do LinkedIn, um estudo do LinkedIn, que 90% das empresas tinham marketing e vendas endereçando target accounts diferentes. Nossa. Não faz sentido, um desalinhamento enorme, né? Mas o que eu encontro, não é sempre, tá? Mas às vezes eu encontro, assim, existe uma certa rixa de marketing e vendas. Então, o pessoal fala, né, outra meia-verdade de ABM. A ABM faz marketing e vendas se alinharem, trabalharem juntos. Eu acho que é o inverso. Na minha opinião, é o contrário. Para a ABM funcionar, ou para vendas e marketing de altos tickets funcionarem bem, marketing e vendas precisam trabalhar juntos. É um requisito, não é a consequência. Você precisa que marketing e vendas trabalhem de forma unificada, né, colaborativa, para poder ter um bom time de altas receitas, de alto ticket. Legal. E assim, como que você enxerga a principal função, na sua visão, com relação a uma estratégia de go-to-market para alto ticket? Como que o marketing das empresas, o marketing de uma empresa precisa se posicionar? O que você acredita que é essencial para o marketing ser uma parte positiva dentro de um processo como esse? Você diz de ter influência dentro da empresa? Por exemplo, o que você acha, assim, por exemplo, quando você está falando da área de marketing, quando você olha a área de marketing, o que é o que você acha que é o grande diferencial de uma área de marketing para poder ajudar numa estratégia de go-to-marketing para ter êxito? Porque já tem esse descasamento entre marketing e vendas. O que você acredita que é essencial ou qual que é a principal função do marketing na sua visão? Tá. É só produzir conteúdo? Pensar em posicionamento de marca? Acho que assim, para funcionar, eu não sei se eu atribuiria essa responsabilidade só para marketing. Assim, a liderança, tanto a liderança de marketing e vendas, se tiver debaixo da mesma liderança, melhor ainda. Tá, sei lá. Melhor ainda, se tiver. Se tiver debaixo, marketing e vendas, se estiver reportando para a mesma pessoa, melhor ainda. Tá? E aí, essa liderança tem que entender que marketing não é apoio para vendas. Marketing tem um papel de protagonismo na parte de abrir portas, né? De encontrar essas contas e facilitar a entrada dos key accounts, né? Dos account executives nessas contas. E durante o ciclo, até a geração de oportunidade, marketing também tem um papel importante, que é a parte de geração de conteúdo. Então, não é essa visão de que marketing é auxiliar, é equivocada. Isso você vai rodar a tua operação de um jeito ruim. Tá? Marketing e vendas são disciplinas complementares. Cada uma toca uma parte, tem sua expertise, mas elas se complementam para você conseguir gerar receita de alto ticket. Tá? Não, então, legal. É isso. Não, legal. E quais são as habilidades, por exemplo, que você acha essencial que as empresas precisam ter para fazer uma estratégia de go-to-marketing eficiente? Precisa contratar ferramenta de análise de mercado? Precisa investir você falou investir em pesquisa? Ferramenta, não. Claro, dependendo do tamanho da operação, você vai precisar de ferramenta alta, mas não é a parte mais importante. Tá. A parte mais importante é conhecer bem os clientes. Então, acho que o time que você vai montar é muito mais importante do que o ferramental. Tá? E no último caso, você usa planilha. É meio precário, né? Mas pode usar planilha. Planilha, não, dá para usar, Notion, com certeza. Né? Se eu tiver ali um grupo de 100 contas, 200 contas, você consegue gerenciar isso. Né? Tem jeito para então, gerenciar, assim, né? É manual, mas tem como. Comprar essas ferramentas gringa de dados de intenção. Cara, não precisa nada disso. Tá? Mas skills. Então, idealmente, pessoas que já tenham experiência em vender experiência com êxito, tá? Que já venderam para altos tickets. Isso faz muita diferença, porque o jogo é completamente diferente. Tá? Um skill, se for para o time de vendas, tanto time de vendas quanto de marketing, tem que ter uma capacidade analítica alta. Mas analítica não de dados numéricos, analítica do quantitativo, ou do qualitativo. Qualitativo, né? Análise de mercado. Exatamente. Então, conseguir extrair, de uma entrevista, de um cliente, ou de uma reunião de vendas, informações que, né, vão contribuir com o go-to-market, com posicionamento, com messaging, identificar conseguir extrair de um cliente, numa reunião, por exemplo, qual que de fato é a principal dor que ele está querendo resolver. Fatalmente, às vezes, muitos clientes chegam com uma ideia de solução. Mas aquilo ali muitas vezes não resolve o problema. Né?
Então, um bom Key Account não vai lá só tirar pedido. É o trabalho que o pessoal chama de vendas consultivas. Não é à toa que o nome é consultivo. Porque tem um trabalho de consultoria ali, sim. Identificar qual é o problema e propor uma solução. Né? Legal. E como é que você mede o sucesso de uma estratégia de go-to-marketing eficiente? Receita? Quais são as métricas, os KPIs principais? Claro que receita é um número super importante, mas às vezes demora muito. Entre, né, bolar a estratégia, fazer o deploy dela, executar, até gerar receita demora. Então, o que você pode ver de sinais intermediários? Então, disparar interesse dos compradores. Então, você está indo... você já identificou qual que é o perfil de cliente que você quer. Você está indo atrás deles. Teu messaging está despertando interesse. O que é o messaging? Messaging é o que você come. Boa. É a mensagem. Então, são diferentes mensagens. Quando a gente fala messaging é de maneira ampla, não é copy. Tá. Copy é a implementação do messaging. Sim. Mas messaging são os principais elementos que você vai usar para comunicar para o mercado qual que é o teu posicionamento, qual que é a tua proposta de valor, para quem que é o cliente que você atende, tá? Teus principais atributos. Então, é um grande guia, um grande guideline, quais são os principais elementos que você precisa transmitir, qual recado você precisa transmitir para o mercado. E isso vai influenciar, isso vai ajudar o time de marketing e vendas, né, a transmitir essa mensagem. Vou dar um exemplo bem prático. Eu fui Revenue Officer de uma startup em 2022. Quando eu entrei lá, eles se posicionavam e comunicavam para o mercado, o messaging para o mercado nós somos um software de gestão financeira para pequenas empresas. Tá? Depois que eu entrei lá, entrevistei vários clientes, né, e a gente tinha um grande desafio, porque a gente concorria direto com Conta Azul, e o preço de Conta Azul... do Conta Azul. Então, Conta Azul estava matando a gente, meu time de vendas, Parque, difícil. Se alguém do Conta Azul estiver assistindo, é uma excelente ferramenta, eu gosto muito. Pois imagina a dificuldade que estava. O atendimento dos caras, o sucesso do cliente dos caras, você pega o telefone, você fala com uma pessoa lá e resolve. Pois eu tive Conta Azul na minha outra software house, mas quando eu cheguei nessa startup, chamava Nimble. Né? A gente vendia por R$150 por mês o nosso produto. Naquela época, a Conta Azul estava com alguma promoção que era R$99 por 6. Cara, não dava para brigar com o preço. Né? E meu time de venda, assim, Parque, tá suado a gente vender R$150 por mês. Tá bom. Aí fiz entrevista, falei, galera, é o seguinte, a partir de agora a gente vai banir a expressão gestão financeira. O nosso software não faz gestão financeira. Sabe o que a gente faz? Automação de contas a pagar. É isso, Parque? E a gente vai subir o preço. A gente vai subir para R$1.000 por mês. Parque, você tá muito louco. Cara, entendi, respeito seus cabelos brancos, você tem experiência, mas desculpa, você tá muito doido, cara. A gente não consegue vender por 150. Você quer que a gente suba para 1.000? O que aconteceu? Vendemos por R$1.000. Tá? Isso, gente, em 6 semanas de trabalho. A gente fechou a primeira venda. Isso, na 6ª semana a gente fechou a venda. A primeira venda. Mas aí isso envolveu, por exemplo, desde mudar, né, quais atributos você quer comunicar, apresentação, chega a mudar tudo. Tem que mudar tudo, né? Site, a depender da estratégia, você tem que recriar tudo do zero. O que aconteceu no meio? Nas entrevistas, o que eu descobri? Que o atributo mais valorizado pelos nossos clientes era a parte de automatização. Foi isso. Eu falei, gente, por que vocês gostam? Cara, automatização. Isso foi uma pesquisa? Foi calls? Foi uma pesquisa. Eu liguei para os clientes. Ligou. Eu liguei para os nossos clientes e perguntei. E consistentemente eu sou de automatização. Eu falei, gente, por que a gente fala que a gente faz gestão? A hora que a gente fala, e aí o posicionamento e messaging. Né? Essa foi a brincadeira. Por que a gente está se posicionando como gestão financeira? Gestão financeira, quando a gente transmite essa mensagem, arremete a ERP. Sim. E se for para pequenas empresas, é Conta Azul. Cara, já tem um Category King aqui. É Conta Azul. Não dá. A hora que a gente fala de automatização de contas a pagar para pequenas empresas, quem que tinha? Ninguém. E, cara, aí segundo ponto. E aí, de novo, mudamos o nosso posicionamento. A gente não é mais gestão financeira, a gente é automatização. É outro tipo de software. Né? E o que mudou também? A ancoragem de preço. Quando a gente fala de gestão financeira, ERP, Conta Azul, R$99. Quando a gente fala de automatização, os nossos clientes arremetiam assim, peraí, então eu não preciso crescer minha equipe financeira? Não. Sim. E mão de obra... E vai custar menos do que um recurso da sua área. Exatamente. A ancoragem de preço ia para preço de mão de obra. E R$1.000 eles achavam barato. Foi essa... E aí, de novo, então vamos lá, a gente está falando de messaging. Posicionamento é uma adesão interna nossa.
E messaging é o que você transmite e comunica para o mercado. Então, no site a gente mudou isso, no discurso de vendas a gente mudou a mensagem, o messaging, que é, cara, tira a gestão financeira, é automatização. Inclusive, eu pedi para o time de produto, falei com o CEO, falei, cara, tira os relatórios financeiros. A gente não faz gestão, a gente reduziu o software, reduziu a quantidade de funcionalidades, porque mudou o nosso posicionamento, e focamos só nisso. E aumentamos o preço em 7 vezes. Não, legal. A gente estava falando, interrompemos para falar sobre o messaging, mas a gente estava falando dos indicadores. O que a gente vai olhar ao longo do tempo para saber se nós estamos no caminho certo, se está tendo êxito, porque a receita nem sempre vai acontecer, tipo, no segundo mês. É isso. Então, vamos lá. Então, primeiro, posicionamento, que são as decisões internas que vocês tomam. Depois, vocês precisam testar o messaging. Se o mercado está aceitando o messaging. Então, onde o pessoal às vezes erra? Às vezes o pessoal, Park, meu posicionamento está ruim. Será que é o seu posicionamento ou o seu messaging? A maneira como você está comunicando? Tá? Muitas vezes é o messaging que está ruim, não é o posicionamento em si. Tá? Aí, então, teste de messaging. Como é que você testa o messaging? Se você está tendo respostas positivas do mercado, o pessoal está vindo para os eventos, o pessoal está respondendo meus e-mails, está marcando reunião, está gostando dos nossos conteúdos, cara, possivelmente teu messaging está certo. Depois disso, está gerando pipeline. Então, esse é o segundo indicador que vocês vão olhar. Então, 1, aceitação e feedback no mercado. 2, geração de pipeline. Está gerando pipeline com boas oportunidades, ou oportunidade tranqueira. Não é nem oportunidade, né? É pipeline tranqueira. Coisa que, galera, o pessoal não está entendendo o que a gente faz. Aí, de novo, é um sintoma de messaging errado. Tá? Então, pipeline está gerando, e aí sim, negócio fechado. Tem um último, que aí demora mais ainda. Se você trabalha com recorrência, né? Ou recompra, recontratos, se o teu cliente está comprando de novo de você, renovando o contrato, ou comprando um segundo, terceiro contrato. Então, esse é o ciclo todo para avaliar se teu posicionamento, as decisões de go-to-market estão corretas. Mas tem essas camadas. Legal. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. O que você enxerga assim hoje de tendências? As empresas, se você fosse avaliar assim, as empresas com que você se relaciona, o grau de maturidade que elas têm, você dá uma pontuação de 1 a 5, 5 mais maduras, 1 menos maduras, como que elas são com relação à estratégia de go-to-market? Eu diria que o mercado no Brasil... Porque aí a gente vai enxergar o potencial, né? Se você tem uma maturidade 1, significa que tem um campo ali, um mato alto. O tema go-to-market é bem recente, acho que mundialmente, está ganhando mais notoriedade, mais atenção, mas no Brasil está bem no início. É bem comum eu conversar com pessoas, o que é go-to-market, Park? Né? É uma dúvida bem comum. Então tem um espaço bem grande. Mas como é que se dá para medir o grau de maturidade? Começa o básico. Descrição de ICP. Né? Empresas que entendem que ICP você não escolhe, você identifica. Né? ICP, eu quero um cliente. Não, eu quero não. Quais clientes de fato você já atende que você teve sucesso? Aí sim, aí você descreve, você encontra padrões. Não é uma lista de desejos. Então esse é o primeiro sinal que eu vejo. O segundo sinal que eu vejo é quais critérios que essas empresas utilizam para segmentar os clientes. 99% eu vejo vertical e porte, faturamento. Tá? Aí algumas avançam já para critérios que a gente chama de tecnográficos. Olha, Park, a nossa ferramenta tem um fit muito maior quando eles usam, sei lá, HubSpot e tem uma equipe de departamento X com tantas pessoas, com uma volumetria de processo de tanto. Tem umas ferramentas agora eu estava testando umas ferramentas de inteligência de mercado, né, para poder fazer mapeamento por KINAI e tal. Tinha uma ferramenta até que estava lendo já os dados do site, tudo que tinha de tecnologia no site. Se tinha Analytics, se tinha Tag Manager,
Então, ali já dava para avaliar. Por exemplo, tem 10 empresas, 5 não tem Google Analytics, então significa que o grau de maturidade delas é baixo. E tinham outras que eram mais maduras. Tem o Built With, né? Essa ferramenta? Não, foi uma ferramenta nacional. Nacional? Então tem uma gringa, inclusive... Vou falar o nome, que ele não tá patrocinando o podcast. Então, a gringa eu vou falar aí, ó. Então, fica a dica para patrocinar o podcast. Built With, construído com. Tudo que é da parte de tecnologia do site, ele lê lá as tags, né? Ele lê o JavaScript ali, ele consegue identificar o que tem lá. Então, para quem precisa prospectar e já usa critérios tecnográficos, que é da porta para fora da empresa, né? O RP você não vai saber pelo Built With. Mas Built With é bem útil. Legal. E quais são, assim, hoje você consome informação, você tem alguma referência internacional, nacional, sobre essa temática de go-to-market que você acha interessante os conteúdos? Tem algumas. Qual que é o desafio de go-to-market? É uma disciplina muito grande e mal definida. Os boundaries, os limites são mal definidos. Mas o que com certeza faz parte de go-to-market? Posicionamento e messaging. Tá? Aí tem uma grande figura que é a April Dunford. Tem o livro dela. Eu acho que foi traduzido o livro dela, inclusive, para português. Tá? April Dunford é uma grande figura, eu sigo ela. Na parte de geração de demanda, um cara que eu sigo lá dos Estados Unidos é o... Chris Walker. Esse mesmo, obrigado. Chris Walker. Chris Walker. Tem o Andrei também, né? Andrei, os caras... Tá a galera de posicionamento. Tem bastante. O pessoal do LinkedIn. Ultimamente tenho visto bastante coisa no LinkedIn. Mas uns clássicos. Tem o Geoffrey Moore, do Crossing the Chasm, que é o livro dele, né? É um livro também de posicionamento. Também recomendo. Aqui no Brasil, tem a galera lá, o Davi e o Gabriel do B2B Insiders. Pô, tem um conteúdo bem legal também. É bastante alinhado com coisas que eu penso também. Quem mais? Eu preciso abrir meu feed. Ultimamente eu tô fazendo leituras curtas no LinkedIn, né? Deixa eu ver. De livros. Livros, tem um muito bom. Buyer Personas, da Adele Revela. Dá boas dicas de como entrevistar seus clientes. Tá? Especificamente para compras de alta consideração. Compras complexas. Tá? Que mais? Eu preciso pegar a listinha lá. Mas esses são bons, já dá uma leitura boa. Já dá bastante coisa. Já dá uma leitura o que você acha, assim, que os profissionais... A gente fala muito hoje, né, de inteligência artificial. Você usa... Quantos por cento você usa de IA no seu dia a dia? Cara, eu uso... Eu não sei se eu considero que eu sou um heavy user de IA. Tá? Eu testei para produção de conteúdo, ficou muito ruim. Ele me ajuda a gerar ideias, mas só. Ou refinar. Um conteúdo que eu já fiz... Ele meio que vira o editor final. Encurta isso para 1000 caracteres. Sim, aí sucesso. Sim. Uma fonte, né? Eu escrevo meu texto, encurta isso para formato LinkedIn, que no máximo tantos caracteres. Putz, aí funciona super bem. Mas para produzir os conteúdos, péssimo. Eu uso muito para transcrição de reuniões. Então, cara, durante o processo de reuniões de vendas, eu uso gravação de IA e transcrição. Antigamente precisava alguém anotar na ata ali, né? Cara, funciona muito bem. Que mais? Acho que o principal é isso, que eu me recordo. Às vezes talvez eu esteja usando IA e não percebo, mas no geral esses são os principais usos. Não, legal. O que você, por exemplo, para 2025, o que você acredita que vai ser o grande desafio das empresas? Para quem está vendendo ou para quem está comprando? Para quem está vendendo. Para quem está vendendo. Outro dia eu fui num evento com um empresário, tinha umas 100 pessoas lá e todos... Qual que é o seu principal desafio? Vendas, e elencaram 3 lá. Quando foi vendas, cara, todo mundo, a primeira coisa... Eu acho que esse desafio vai ficar um pouquinho pior, principalmente para abrir portas. Tá? Então, falando em altos tickets, qual que é uma grande dificuldade? Você conseguir tempo de atenção dessas grandes contas. Sim. Como é que você abre portas e começa esse relacionamento? Eu acredito que isso vai ficar cada vez mais difícil. Porque tem cada vez mais fornecedores. Todo mundo disputando atenção. Então, Parque, eu vou fazer um jantar e chamar CFOs. Quantos outros jantares você acha que não existem e os CFOs estão sendo convidados? Por que ele vai no seu? Então, não basta usar... vou fazer um evento e vou chamar... vai ter vinho bom. Isso não é suficiente. Então, vai ficar cada vez mais difícil. Aí, conhecer bem os clientes, saber o que falar para eles, que vai despertar de fato a atenção, vai ser muito mais relevante. E outro ponto, né? Cada vez menos os compradores querem falar com vendedores, né? Então, você fala que é vendedor, a galera já... será com vendas? Já dá as costas, assim, né? Então, cada vez menos compradores
estão abertos a falar com times de vendas, né? Tem um certo repulsão. E vai ficar cada vez mais difícil você abrir portas, ter o primeiro relacionamento para conseguir avançar no relacionamento. Então vai ficar mais desafiador. Legal. E como que você se no seu dia a dia você se motiva? Assim, onde você busca inspiração para manter um mindset positivo, para poder enfrentar as batalhas do dia a dia? Qual que é o seu principal motivador? Cara, eu não vejo o meu dia a dia como um grande desafio. Acho que esse é um ponto positivo para mim. Porque você faz o que você gosta. Eu faço o que eu gosto, então para mim é legal. Então eu vou fazer um webinar, cara, mas eu acho tem um legal. desafio, por exemplo, né, de aumentar faturamento, Sim. ter mais clientes, perder o cliente. Isso tem. Como você se mantém, sabe? Então, toma o desafio de empreender. Daqui, mas eu continuo me mantendo de pé. O desafio de empreender. No geral, assim, não só por minha percepção, mas meu sócio me fala, eu sou um cara muito resiliente. Legal. Então assim, cara, é mais um problema. Já sei. Acho que eu tenho um modelo mental de, cara, problema da empresa, do dia a dia, assim, eu brincava na minha empresa, assim, para, que aconteceu isso, o cliente lá reclamou, vai morrer alguém? Não. Então tá tudo certo, cara. A gente resolve. Sim, é né? verdade. Segue a vida. Assim, acho que é avaliar a gravidade real daquela situação. Se aquilo vai, de fato, gerar um cancelamento, por exemplo, né? E esse, tá bom. Mesmo que gere um cancelamento. Esse é o pior cenário? Ah, tá, mas qual vai ser o tamanho dessa implicação pra gente? E talvez, de fato, medir o tamanho do real problema. Às vezes a gente cria a gente tá né, o pessoal fala muito, cada vez mais ansioso, depressão e tal, que é justamente, talvez a gente esteja amplificando demais o real problema. Cara, segue a vida, meu cliente... Toda empresa vai ter cliente que cancela. Tá tudo, desde que não seja 100% dos seus clientes, aí você tem um problema. Aí beleza, aí o problema é grande, tá? Mas, cara, eu acho que essa é a minha dica, assim, avalia, antes de partir pro desespero, você sentiu o meu desespero, cara, avalia realmente o tamanho do problema. Né? Às vezes, faz parte do business, toca a vida aí, cara. E hoje você produz conteúdo ativamente no LinkedIn, né? De quanto tempo pra cá que você produz conteúdo ativo? Tem uns 18 meses. 18 meses? 18 a 24 meses. E quais foram os principais aprendizados assim, na produção de conteúdo? Qual que é a frequência? Quantas vezes você publica? Então todo dia? Teve os aprendizados e o quanto eu tô aplicando os aprendizados, né? Eu não tô publicando todo dia, eu não publico nem toda semana. O aprendizado eu deveria publicar toda semana. A gente procrastina algumas coisas, né? E assim, eu ainda tô numa empresa de porte pequeno, então eu tenho minha falsa desculpa de que falta agenda. Olha o desafio de fazer os executivos produzirem, né? Mas assim, de uma certa forma eu sempre estou produzindo conteúdo. Ou é o post ou os webinars. Os webinars me consomem muito tempo para produzir conteúdo. Produzir evento, né? Você fala, vamos fazer um webinar. Não é simples, você tem que preparar, você tem que se organizar, você tem que pensar no conteúdo, né? A produção de conteúdo é um conteúdo mais rebuscado, né? Então, são, sei lá, 20, 30 minutos de conteúdo sequencial que tem que se conectar. Né? Então, isso me consome bastante tempo. Mas postagem no LinkedIn eu preciso melhorar. Tá no item to-do list 2025 a melhorar, a ficar mais consistente. Né? E você acha que os eventos online... Você faz muito evento online ou presencial? Eu faço quinzenal o webinar online. Quinzenal? Quinzenal. Legal. E aí, normalmente, você foca em quais perfis para participar do seu webinar? O público? O público. Cara, a galera que trabalha com geração de pipeline para altos tickets, né? Então, tem a galera de marketing, tem founders, aparece gente de vendas também, porque às vezes eu falo de social selling, a galera de BDRs aparecem também. Então, quem trabalha com geração de pipeline, vai lá e consome meu conteúdo. Não, legal. E hoje assim, quando a gente fala tem duas frentes, né, que eu falo do LinkedIn. É você publicar conteúdo, gerar conteúdo, mas tem a parte do social selling, que é um trabalho que você pode fazer, às vezes, sem publicar conteúdo todo dia, porque você está construindo uma base de relacionamento. Como que você aplica o social selling no seu dia a dia? Total. Cara, hoje, eu não sei o percentual exato, mas tranquilamente, mais de 70%, 80% dos deals que chegam para mim é via LinkedIn. Né? E aí, mas você provoca? O pessoal vem atrás de mim. Ou você pelo conteúdo? Pelo conteúdo. Então, é uma combinação de conteúdo bom com criar conexões corretas. Então, tem muita gente que pede conexão comigo.
Pra mim, muita gente, eu considero muito. Eu olho o perfil da pessoa assim, olha, você trabalha com marketing, você trabalha com vendas? Beleza. Mas tem gente que às vezes assim, eu sou de, uma empresa que não tem potencial de ser meu cliente, é um cargo, sei lá, que trabalha com um negócio que tem nada a ver com marketing e vendas, eu declino a conexão. Então, cuidar bem das minhas redes de conexão é algo bem importante para social selling. Tá? É o tal do grafo social, né? Mas tem um tempo ali também que você dedica, tem as pessoas que vêm através do conteúdo, mas tem um tempo seu de você também estimular esse relacionamento também? Em alguns casos sim, mas eu não faço conexões frias. Então assim, se a pessoa pediu para conectar comigo e eu já tenho, sei lá, por algum motivo a gente tem, por exemplo, a pessoa entrou em contato comigo pelo LinkedIn, pediu uma reunião, a gente fez a reunião, mas não virou oportunidade, não virou deal. Tá? E aí surgiu algum conteúdo que eu lembro da pessoa. Legal. Esse conteúdo pode ser legal para você. Eu mando uma mensagem direto para ela, lembrei de você, aquela nossa conversa que a gente teve, pode ser legal para você. Então eu faço mantenho esse contato. Via LinkedIn, geralmente via LinkedIn, não faço tanto pelo WhatsApp, não. Não, legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio do Amplifica Cast, mas antes de encerrar, Park, queria que você comentasse assim, desse 3 dicas para as empresas que querem iniciar uma estratégia de go-to-marketing para 2025. Tá bom. Então, dica número 1, analisa a tua base de clientes. Tá? Se a sua descrição de CP é baseada num desejo, eu diria que está com o pé esquerdo aí. A sua descrição de CP tem que ser de perfil de cliente ideal, é baseada olhando para a sua base de clientes. Tá? Faz uma análise qualitativa e quantitativa. Inverti. Quantitativa, né, planilhona, e depois qualitativa. Vai entrevistar seus clientes. Tá? Vai identificar por que eles escolheram vocês, por que eles estavam procurando uma solução como a sua. Tá? Se precisar de ajuda com isso, claro, me contrata, eu faço isso por você. Segundo 2, baseado nisso, revisa seu posicionamento, sua mensagem para o mercado, como é que você comunica essa mensagem ao mercado, e teus temas de conteúdo, qual que é a tua estratégia de produção de conteúdo. Tá? Se você não está produzindo conteúdo, vai produzir conteúdo. Tá? Começa a produzir conteúdo. Essa eu diria que são as 2 principais dicas, pensando em geração de pipeline. Tá? E pensando em fechamento de vendas, aí vale também avaliar como que está a sua capacidade de skills de fechamento de vendas, né? Vendas complexas, gente, não é, olha, montei a proposta e toma aí, vou te mandar por e-mail. Você tem que ter um trabalho de construção, de percepção de ROI. Que o cliente vai falar, cara, se eu resolver esse problema aqui, com esse software, com essa solução, eu vou ter um ganho muito grande. Ou vou economizar muito, ou vou ganhar, vou vender mais. Mas você tem que fazer esse trabalho de construção, de percepção de ROI ao longo do ciclo de vendas. Então, essas 3 dicas. Análise quanti e quali, revisar teu posicionamento, mestre estratégia de conteúdo. E esse teu processo de vendas. Aí, se você já tem esse skill estabelecido de construção de percepção de ROI. Não, legal. Bom, te convido mais uma vez, se você está assistindo pelo YouTube, a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, as notificações, e lá no Spotify nos avalie com 5 estrelas. Park, muito obrigado pela sua participação no Amplifica Cast. Se a galera quiser te encontrar, mandar mensagem para você, quais são as redes sociais que você vai deixar disponível aqui? LinkedIn, muito fácil. Marcelo Park lá no LinkedIn. Eu sei que tem um outro médico que é de UTI, então se for de medicina não sou eu. Doutor Marcelo Park não sou eu, mas é só procurar no LinkedIn. Marcelo Park e vocês me acham. Não, legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Amplifica Cast. Fiquem ligados. O endereço da nossa página é amplificadigital.com.br/amplificacast. Se inscreva nos nossos canais oficiais do Amplifica Cast e nos ajude a crescer. Beleza? Até o próximo episódio.